Sejam bem-vindos ao Autódromo do Algarve para mais uma ronda do Campeonato Nacional da Velocidade. É a quinta e antepenúltima ronda do campeonato, marcada pelo calor algarvio. Um excelente ambiente em torno de mais uma ronda do Nacional de Velocidade. Depois da passagem do campeonato pelas rampas e pelo circuito urbano de Vila Real, era o regresso dos pilotos e das máquinas ao Autódromo do Algarve, a primeira de duas passagens do campeonato por esta pista que, como se sabe, é bastante rápida e tem vindo a proporcionar excelentes corridas. As atenções desta jornada estavam centradas nos homens da frente, com Carlos Vieira e Pedro Salvador. Na frente do campeonato esperava-se então que Miguel Barbosa, José Pedro Fontes, Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão jogassem aqui em Portimão uma cartada decisiva na luta pelo campeonato. Para além disso, os líderes do campeonato tinham ainda de contar com o jovem Francisco Abreu e com os italianos de Val, que não estavam dispostos a facilitar a vida aos líderes do campeonato. Na grelha de partida era José Pedro Fontes que ocupava o primeiro lugar, depois da equipa BP Ultimate Vodafone Team ter batido por 31 milésimos de segundo Gonçalo Araújo na sessão de treinos cronometrados. Ora, a segunda linha da grelha estava ocupada por Carlos Vieira, que tinha a seu lado o italiano Stefano De Val, piloto que já mostrou dar-se bem com os aros de Portugal. Mas vamos então para o arranque desta primeira prova do fim de semana de Portimão. Logo na largada, Carlos Vieira e Gonçalo Araújo, com um excelente arranque, surpreenderam José Pedro Fontes, colocando-se rapidamente na frente do carro da BP Ultimate Vodafone. Vieira, mais agressivo, conseguiu mesmo assumir a liderança da prova, na frente do Norma M20 FC da Araújo Competição. Na luta pela quarta posição surgiu então o italiano Stefano De Val, que tinha Francisco Abreu no Tatus da Nova Drive colado e a mostrar-se ao italiano da CRM Motorsport. Estavam lançados os dados para esta primeira corrida e os 5 primeiros rapidamente abriram um espaço entre os restantes carros. Num traçado rápido, Carlos Vieira, no Tatus da Veloso Motorsport, tentava afastar-se dos seus perseguidores. No entanto, o piloto que o ano passado venceu nesta pista tinha agora atrás de si um super rápido Gonçalo Araújo e um competitivo José Pedro Fontes, que se mostravam atentos ao andamento do líder da corrida. Os três da frente mantinham um ritmo forte neste início de prova, com vantagem para Carlos Vieira na parte mais rápida do circuito, que mostrava ter um setup mais equilibrado, conseguindo mesmo nesta fase ganhar alguma vantagem para os seus adversários. Contudo, na fase mais lenta da pista, Araújo e Fontes chegavam rapidamente perto do líder. Uma corrida bastante animada nesta fase inicial e que deixava antever que a vitória iria sorrir à equipa que melhor afinação tivesse encontrado para esta prova de Portimão e que melhor gestão conseguisse dos pneus ao longo da corrida. Na quarta posição, Stefano De Val estava mais à vontade depois da pressão inicial de Francisco Abreu. Na frente da corrida, tudo estava a correr da melhor forma para Carlos Vieira, que volta após volta ia conseguindo aumentar ligeiramente a vantagem para os seus adversários, apesar de José Pedro Fontes ter conseguido realizar a volta mais rápida com o tempo de 1:44.502, mostrando que não estava disposto a facilitar a vida a Carlos Vieira nem a Gonçalo Araújo. Ora, Gonçalo Araújo seguia então aqui na segunda posição, voltava a dar conta que tem de contar com ele para as contas do campeonato. O campeão nacional de protótipos em 2013 tentava não perder Vieira, que se terminasse no primeiro lugar iria dar um passo de gigante rumo ao título. Contudo, Gonçalo Araújo tinha que estar atento aos ataques de José Pedro Fontes, que estava a cada volta mais rápido e a mostrar-se ao segundo classificado. A luta pelos primeiros lugares estava assim ao rubro e por isso foi com naturalidade que Fontes se começou a mostrar a Araújo na tentativa de assumir a segunda posição. Ora, a primeira tentativa de ultrapassagem acabou com Gonçalo Araújo a fechar muito bem a porta ao carro da BP Ultimate Vodafone. Pressionado por José Pedro Fontes, Gonçalo Araújo tentou chegar à liderança da prova e na tentativa de ultrapassar Carlos Vieira, os dois carros tocaram-se. No final da reta da meta, Araújo trava tarde e é obrigado a alargar a trajetória e José Pedro Fontes aproveita bem a oportunidade para, de uma assentada, ultrapassar os dois pilotos que seguiam na sua frente e assim assumir a liderança da prova. Um verdadeiro golpe de teatro numa altura em que a prova estava bastante intensa.
Devido ao toque, Carlos Vieira acabou por ser penalizado e obrigado a fazer uma paragem nas boxes, enquanto o Norman de Gonçalo Araújo acabou por furar a roda traseira do lado esquerdo, bem visível nestas imagens. O piloto de Lisboa perde assim várias posições e é obrigado a entrar para as boxes. Aqui outro dos momentos da corrida, o abandono do Wolf de António Ricciardi e José Pedro Faria, eles que não foram felizes nesta primeira corrida, acabando por abandonar a prova. Entrava-se então na primeira mudança de piloto, aqui o momento em que Eugênio Montes cede o volante do Norman ao seu irmão Sérgio. Outra paragem de Francisco Abreu, ele que voltou a correr a solo, sem a companhia do campeão nacional César Campanisso. O jovem madeirense que largou do 5º lugar da grelha estava a realizar uma prova de grande nível. Aqui o momento em que o líder da classe GT, António Coimbra, cede o volante do Porsche a António Nogueira. Eles que não tiveram concorrência à altura nesta prova do Algarve e por isso António Nogueira acabaria mesmo por se envolver na luta pelo top 6 desta corrida. Este é o momento da troca de pilotos do comandante da prova. Fontes dava então o lugar a Miguel Barbosa. Aqui o carro de Gonçalo Araújo, com a equipa da Araújo Competição a ser obrigada a trabalhos redobrados para voltar a colocar o carro novamente em pista. Na frente, Miguel Barbosa mantinha-se no comando da corrida, agora com o carro da BP Ultimate Vodafone com uma vantagem maior sobre os seus adversários. Mais atrás, António Nogueira mantinha uma intensa luta com o radical de Sérgio Montes. Aqui um ligeiro toque entre os dois, com Nogueira a atrasar-se. Já Nicola de Val, que havia assumido o volante do Wolf na segunda posição atrás de Barbosa, acabaria então por beneficiar do segundo golpe de teatro desta ronda. O italiano aproveitou uma penalização imposta a Miguel Barbosa por excesso de velocidade nas boxes para herdar a liderança da prova, o que o deixava numa excelente posição para vencer esta primeira corrida do fim de semana algarvio. E este é de novo o líder da classe GT, António Nogueira, que acabaria esta primeira prova na 7ª posição da classificação geral. Com Francisco Abreu a tentar aproveitar para ainda lutar pela vitória, os atrasados Pedro Salvador e Miguel Cristóvão tentavam agora recuperar posições para ainda entrar no top 5 desta primeira corrida e minimizar assim os estragos iniciais. Aqui os metros finais da primeira corrida, com o carro dos gêmeos Stefani e Nicola de Val a vencer a primeira prova desta jornada do fim de semana algarvio. Destaque para o brilhante segundo lugar de Francisco Abreu, que beneficiou igualmente dos problemas e penalizações aplicadas aos seus adversários mais diretos, terminando contudo a corrida com os pneus traseiros do Tatus PY012 Honda já muito desgastados e a defender-se dos ataques do terceiro classificado. Terceiro lugar então para Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, que depois da penalização acabaram por chegar ao lugar mais baixo do pódio. Nota ainda para o Porsche de Amândio Dias, aqui com o número 22, que ocupou a 11ª e última posição desta primeira corrida. O momento da festa para a equipa da CRM Motorsport, com a vitória dos irmãos de Val, a segunda do campeonato, depois do primeiro lugar conquistado na prova de abertura em Braga. Abbiamo lavorato molto sul nostro passo e ci siamo difesi da Abreu dal primo giro della gara di fatto. Di fatto ammettiamo che il primo gruppo dei primi tre fosse più veloce di noi di passo, poi è successo quello che è successo e si vincono le gare anche rimanendo pronti e aspettando l'occasione giusta. Ecco. A festa do pódio, com os irmãos de Val no lugar mais alto, Francisco Abreu na segunda posição, no terceiro lugar José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, que lideraram grande parte da corrida. Aqui a classificação final desta primeira corrida do fim de semana de Portimão, com Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão a fechar o top 5. Portimão acolheu a terceira ronda do Single Seater Series, prova que voltava a reunir um bom leque de inscritos e onde se previa uma forte animação. Ora, numa pista bastante rápida e onde ultrapassar é uma tarefa árdua, Tiago Raposo Magalhães conquistou a pole position para a primeira corrida, numa qualificação onde o homem forte da CRM Motorsport teve que se bater com Gonçalo Inácio para discutir então o primeiro lugar até ao final, com vantagem para o piloto Amigal.
À partida para esta prova, Tiago Raposo Magalhães sabia que teria de jogar ao ataque para não ser surpreendido pelos seus adversários, nomeadamente por Gonçalo Inácio, que tinha estado em plano de destaque na última prova em Vila Real. Um bom ambiente em torno de uma competição que não para de crescer em competitividade e continua a contribuir positivamente para os fins de semana de velocidade nacional. Vamos então para as incidências da primeira corrida deste fim de semana algarvio, da Single Seater Series, onde se antecipava uma batalha intensa pela conquista da vitória na prova. Assim, logo no arranque, Tiago Raposo Magalhães assumiu a liderança, levando atrás de si Gonçalo Inácio, com os dois pilotos a conseguirem ganhar rapidamente uma ligeira vantagem sobre a concorrência. Os dois da frente deram então o mote para a corrida, com constantes trocas de posição na liderança da prova. Este é o carro de Francisco Pereira e Pedro Charrais, muito atrasados nesta fase da corrida. Aqui à frente da corrida, com Gonçalo Inácio na primeira posição, a mostrar que o seu rei estava dotado de um excelente setup para esta prova e que estava na disposição de conquistar a vitória. Mais atrasado seguia Francisco Castro, que nesta fase era o segundo entre os carros da classe Tuga. Já na fase final desta primeira corrida, o azar bateu então à porta de Gonçalo Inácio, que depois de uma longa e árdua batalha pela liderança com Tiago Raposo Magalhães, viu a caixa de velocidades do rei comprometer um lugar no pódio, sendo obrigado a abandonar a uma volta do final. Desta forma, Tiago Raposo Magalhães conquistou a vitória nesta primeira corrida da Single Seater Series. Jorge Borges acabou por herdar a segunda posição, depois de uma intensa luta com Gonçalo Jordão e Diogo Oliveira de Sousa, que terminaram na terceira e quarta posição, respectivamente. A satisfação da vitória para Tiago Raposo Magalhães. Eu e o Gonçalo chegámos aqui a discutir o primeiro lugar do campeonato, eu em primeiro e ele em segundo. Ontem nos cronometrados já vimos que a nossa diferença era quase zero, foi uma diferença de milésimos em que eu fiz a pole. Hoje, durante a corrida, toda a gente percebeu que foi a corrida disputada até ao momento em que o Gonçalo foi ultrapassado por mim na esquerda mais apertada do circuito. No momento em que íamos a acelerar, ele ficou para trás, alguma coisa se terá passado com o motor ou com a caixa, não sei. Mas aproveito a oportunidade para lhe dar os parabéns. Fizemos aqui uma grande corrida, muito fair play, muito disputada até ao fim, e é pena que ele merecia estar aqui connosco no pódio. O pódio final desta primeira corrida do fim de semana de Portimão, com Tiago Raposo Magalhães no lugar mais alto. A fechar as contas do pódio, Jorge Borges na segunda posição e Gonçalo Jordão no terceiro lugar. Avançamos agora para a segunda corrida do Single Seater Series, onde as atenções voltavam a estar centradas nos protagonistas da primeira corrida. No arranque da prova, Gonçalo Inácio assumiu o comando da corrida, que no entanto foi sol de pouca dura. Ora, Tiago Raposo Magalhães rapidamente passou para o comando, com Gonçalo Inácio a voltar a estar atrás do piloto da CRM Motorsport. Mais atrasado nesta fase da corrida estava então o João Cristóvão, aqui com o Miguel, com o número 33. Na frente da corrida, depois da pressão inicial de Gonçalo Inácio, Tiago Raposo Magalhães começava a afastar-se e a ficar com uma vantagem que, volta após volta, começava a ser bastante confortável. Este é João Matos, ele que era o líder da classe FK70 e que iria terminar esta prova na sexta posição de geral. Já Fernando Gaspar voltava a brilhar entre os carros da categoria FK80 e terminava esta segunda corrida na oitava posição. Na frente da prova, Tiago Raposo Magalhães estava a cada volta mais isolado no comando. Gonçalo Inácio estava a revelar problemas de travões, foi ficando para trás, acabando mesmo por ser surpreendido por Gonçalo Jordão, que assumiu a segunda posição. Contudo, Inácio recuperou o segundo lugar quando Gonçalo Jordão cometeu um erro ao alargar de mais uma trajetória. Já Paulo Sá Silva terminou bem perto do segundo e terceiro classificado, depois de mais uma fantástica recuperação em que deixou Diogo Sousa para trás. Para Tiago Raposo Magalhães, era a dobradinha e um fim de semana em cheio em Portimão. A única coisa que tenho a dizer sobre esta corrida é realmente com um carro afinado como eu tive e com um carro perfeito nestas condições, torna-se mais fácil ganhar. O Gonçalo, infelizmente, parece que ficou com problemas de travões desta corrida e a espetacularidade da primeira corrida perdeu-se um bocadinho. E posso dizer, agradeço muito à minha equipa que me deu um carro perfeito para vir aqui ganhar mais uma vez duas corridas em duas possíveis. Classificação final desta segunda corrida do Single Seater Series de Portimão, com Diogo Oliveira e Sousa na quinta posição e João Matos a fechar então o top 6.
Estamos de regresso ao Nacional de Velocidade para a segunda e última corrida deste fim de semana da jornada do Algarve. Ora, na frente da grelha de partida, Nicola Duval, que havia sido o melhor na segunda qualificação. O italiano que tinha a seu lado Miguel Cristóvão, com o Norma da Araújo Competição. Na segunda linha, Francisco Abreu e Pedro Salvador, com o líder do campeonato, a sair para esta segunda corrida da quarta posição da grelha. Mas as coisas nem começaram bem para os líderes do campeonato, com Pedro Salvador a ver o motor de arranque do Tatus PY012 a não colaborar, o que obrigou a largar da boxe para a corrida final deste fim de semana do Algarve. Ora, na largada, o italiano da CRM Motorsport foi o mais rápido e assumiu de imediato a frente da corrida, levando na sua traseira Miguel Cristóvão e Francisco Abreu, com Miguel Barbosa no quarto lugar. Na categoria GT, era António Nogueira que se impunha a Rafael Lobati e Donald Nelson e que mostrava que dificilmente deixaria fugir a segunda vitória do fim de semana entre os GTs. E aqui a luta entre José Pedro Faria no Wolf e Sérgio Montes no Norma, uma luta que acabaria cedo, já que José Pedro Faria foi obrigado a abandonar cedo esta prova e mais tarde foi a vez de Sérgio Montes. Aqui é Miguel Barbosa, ao volante do Tatus, que nesta fase da corrida denotava à frente do carro solto e isso estava a originar problemas de arrefecimento no carro da BP Ultimate Vodafone. Barbosa mantinha-se na quarta posição, atrás do surpreendente Francisco Abreu e de Miguel Cristóvão, que estava a dar conta do recado. Uma luta a três pela segunda posição, com as atenções destes três pilotos colocadas em Nicola Duval, que seguia na liderança. Este é o peão do carro de António Ricciardi e José Pedro Faria, com o Wolf a ficar no meio da pista e a obrigar mesmo à entrada do safety car. E este é um dos momentos desta segunda corrida, a ultrapassagem de Miguel Cristóvão a impor o Norma ao Tatus de Francisco Abreu. Mais atrasado, depois de ter sido obrigado a largar das boxes, surgiu então Pedro Salvador, que começava a ganhar terreno. E aqui é o safety car já em pista, com todos os carros a reagruparem, o que voltava a lançar os dados relativamente à vitória na corrida. Assim, logo que o safety car saiu de pista, Pedro Salvador, que estava na quinta posição, rapidamente chegou ao terceiro lugar, surpreendendo primeiro Miguel Barbosa, que continua a denotar problemas com a frente do Tatus, e depois Francisco Abreu. Aqui o momento da ultrapassagem de Salvador ao jovem madeirense da Nova Driver. Estava lançada a luta pela vitória na prova e todos esperavam agora que Pedro Salvador rapidamente chegasse aos dois lugares da frente. Contudo, na reta da meta repetiu-se a situação da corrida da véspera. Ora, Francisco Abreu, mais rápido, consegue colocar-se ao lado de Salvador, ganha posição e Salvador, na tentativa de impedir a ultrapassagem, acaba mesmo por tocar no piloto da Nova Driver, levando à saída de pista de Francisco Abreu. Já o Porsche de António Nogueira e António Coimbra, que apresentava nesta fase da prova a frente ligeiramente partida. Apesar disso, comandava com à vontade a corrida na classe GT. Iniciava-se então a janela para a troca de pilotos, com Miguel Barbosa a ser o primeiro a entrar na boxe, ele que dava o lugar a José Pedro Fontes. Pouco depois era a vez de entrar Miguel Cristóvão e Pedro Salvador, este último dava o lugar a Carlos Vieira, que não conseguiria sair das boxes. A equipa de mecânicos ainda tentou colocar o Tatus a funcionar, mas uma avaria elétrica viria então a ditar o abandono da equipa da Veloso Motorsport. Um duro golpe nas aspirações da equipa. Na frente da corrida, Nicola Duval seria o último entre os homens da frente a entrar na boxe para a troca de pilotos. Uma estratégia que acabaria por não se revelar a mais acertada, mas já lá vamos. Este é o estado da frente do Porsche 911 de António Nogueira, que obrigou a trabalhos redobrados por parte da equipa de mecânicos na paragem nas boxes. Voltamos então à frente da corrida, onde Duval viu José Pedro Fontes rapidamente aproximar-se da liderança da corrida. O piloto da BP Ultimate Vodafone voltava a estar mais rápido e alcançava assim o líder da prova. Encostado ao piloto da Wolf, Fontes não teve de esperar muito tempo para assumir a liderança da prova. Nesta fase da corrida, José Pedro Fontes estava melhor e numa ultrapassagem por dentro surpreendeu então o italiano da CRM Motorsport, que se mostrou incapaz de travar o piloto do Porto, que estava atrás de si. Nas boxes era então o abandono de Carlos Vieira, que não foi capaz de cumprir uma volta nesta segunda corrida.
E este é o dono da volta mais rápida nesta segunda corrida do fim de semana de Portimão. Gonçalo Araújo estava imparável, mais rápido que a concorrência e tentava chegar aos da frente, acabando por realizar a volta mais rápida com o tempo de 1:45.217. Um bom desempenho de Gonçalo Araújo neste regresso da velocidade aos circuitos tradicionais, mostrando que a equipa da Araújo Competição não vai facilitar na luta pela conquista do campeonato. E este é outro dos momentos da corrida, a ultrapassagem de Francisco Abreu ao radical SR3 de Donald Nason. Isto na altura em que Nicola de Val entrava na boxe para a troca de pilotos. E aqui é o momento em que é mostrada a Francisco Abreu uma penalização por ultrapassar os limites da pista. Ainda assim, o piloto madeirense conseguiria chegar ao 4º lugar da classificação nesta segunda corrida de Portimão. Na frente, José Pedro Fontes tentava aumentar a diferença para Gonçalo Araújo, que era agora segundo classificado. Contudo, com o passar das voltas, Araújo encostou mesmo em Fontes, deixando antever que a ponta final da corrida seria bastante emotiva. A luta pela vitória estava assim mais animada do que nunca e Gonçalo Araújo conseguia mesmo impor o seu norma ao tatos de José Pedro Fontes e ultrapassar o piloto da BP Ultimate Vodafone na reta da meta. Contudo, José Pedro Fontes nunca perdeu o contacto com o carro vermelho da Araújo Competição e na parte interior do circuito voltava a assumir a liderança da corrida. Associa-se à melhor fase da prova do Campeonato Nacional, com incerteza quanto ao vencedor. A tentar apanhar o comboio da luta pelo primeiro lugar, Stefano de Val era agora terceiro, tentava encurtar a distância que o separava dos dois da frente, o que parecia uma missão cada vez mais impossível. É que na frente, Fontes não dava tréguas e impunha um andamento forte na tentativa de não voltar a ser surpreendido por Gonçalo Araújo. No entanto, o Norma era mais rápido na reta da meta e voltava a ultrapassar o líder da prova e a assumir assim o comando da corrida. Uma excelente prova para Gonçalo Araújo e José Pedro Fontes, que lutavam assim pela vitória nesta segunda corrida do fim de semana do Algarve. Contudo, o piloto da BP Ultimate Vodafone Team, com um carro mais equilibrado nas travagens, voltava a assumir o comando com uma ultrapassagem por dentro a Gonçalo Araújo, que tudo fez para fechar a porta ao piloto do Porto. A expectativa aumentava nas boxes a cada volta desta segunda corrida do Nacional de Velocidade. No início da volta seguinte, voltávamos a assistir à troca de liderança, com os dois da frente numa luta intensa pela vitória, onde já ninguém seguia o que se passava nos lugares mais atrasados. A batalha pela liderança voltava a colocar Fontes no primeiro lugar, com Araújo a denotar grandes dificuldades para suster nesta zona o piloto do Porto atrás de si. Excelente manobra de José Pedro Fontes a conseguir de novo chegar ao comando da corrida, de onde não mais sairia, conquistando assim uma importante vitória para as contas do campeonato, naquela que foi a mais espetacular corrida dos últimos tempos do Campeonato Nacional de Velocidade. O segundo lugar para Gonçalo Araújo, depois de ter travado uma intensa luta com Fontes pela vitória nesta corrida. Já Stefano de Val terminou no lugar mais baixo do pódio depois do Wolf da CRM Motorsport ter liderado a corrida na primeira parte da prova. Nota ainda para o quinto lugar de António Coimbra e António Nogueira, que venceram a classe GT, somando a segunda vitória do fim de semana. A satisfação dos vencedores desta segunda corrida do Algarve. Uma excelente prova de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, que desta forma deram um passo importante na luta pela conquista do campeonato e que desta forma recuperam do abandono da prova de Vila Real. Quero salientar sobretudo o grande trabalho que fizemos este fim de semana. Tivemos um nível competitivo altíssimo, podemos ter vencido a primeira corrida, pronto, não conseguimos, levámos um drive-thru, não conseguimos, foi pena. Materializámos hoje o andamento que tínhamos o fim de semana todo e o trabalho que tivemos, portanto toda a equipa está de parabéns. O José Pedro fez um turno fantástico, esta última volta foi uma coisa assombrosa, com o carro sempre a desligar-se, portanto estamos de parabéns e acho sobretudo muito merecida esta vitória para toda a equipa. Foi muito difícil, quando entrei no carro, os problemas que o Miguel estava a sentir com a parte que estava solta foi-se mantendo, depois agravou-se, mas o pior vinha no final, que o carro começou-se a desligar, porque como estava solto à frente tinha problemas de arrefecimento, entrava em safe mode e durante as últimas 5, 6 voltas desligou-se 7, 8, não sei, 10 vezes. O Gonçalo passou-me 3 vezes nessas situações e eu consegui passar essas 3 vezes. A última vez foi na última reta, eu pensava que já não ia dar, mas consegui, forcei muito e a 3 curvas do fim arrisquei muito a passar e gostava de salientar o grande esportivismo que o Gonçalo teve nesta luta, porque acho que é assim que as corridas devem ser e
foi divertido, duro, mas foi muito positivo. Parabéns a toda a equipa e muitos parabéns também ao Miguel, que fez um grande fim de semana. O pódio final com a equipa da BP Ultimate Vodafone no lugar mais alto depois dos problemas que afetaram o carro desde o início desta segunda corrida. Com esta vitória, a equipa da BP Ultimate Vodafone está a 2 pontos da liderança do campeonato, que continua a pertencer a Carlos Vieira e a Pedro Salvador. A próxima ronda do Campeonato Nacional de Velocidade está agendada para 6 e 7 de setembro, novamente para o Autódromo de Portimão. Até lá!